Exatamente. Mas depois vem a questão da autoestima da mulher, né, que afeta muito. Então, assim, você faz também a reconstrução, então você tá ali no processo como um todo. É muito legal mesmo, assim, né, ver que você tem uma visão completa, e aí, com certeza, que você falou assim, acaba que eu me diferenciei, talvez por isso, porque você enxerga o processo todo da mulher, né, na fase da dor e depois na fase de ter vencido, e aí continuar a vida, e essa reconstrução é fundamental no processo, né? Você sabe mais do que você passou por isso. Sim. É verdade. Exatamente. Então, câncer de mama ainda hoje é visto com 2 grandes estigmas. O estigma que a pessoa vai morrer e o estigma que vai ficar mutilado. Então, toda vez que uma mulher tem câncer de mama, tô com risco de morrer e devo ficar com minha mama distorcida, vou ficar feia. E com as técnicas avançadas, hoje nós conseguimos deixar a mama com um bom aspecto. Em alguns casos, conseguimos melhorar o que já era relativamente bom. Às vezes a mama está caída, a gente trata o câncer de mama e já levanta a mama já. E sobre a questão de cura, que as pessoas acham que vão morrer, a maioria dos cânceres de mama hoje são curados. E a chave para se ter essa cura está em achar o câncer pequeno. Abaixo de 2 centímetros, as chances de cura são superiores a 95%. Então, a maioria das mulheres que vão achar um câncer de mama abaixo de 2 centímetros vão ficar curadas. E para achar esse câncer de mama abaixo de 2 centímetros, em geral, vai ser através de exames. Daí é importante fazer a mamografia. Né? Para a população em geral, a recomendação é que se faça a partir dos 40 anos de idade. Quando se tem casos na família, casos de mutação genética, essa idade é antecipada, mas como regra geral, 40 anos é a data. Aí, qual idade? Quando tem casos de mutação? Quando tem caso de mutação, pode começar, tipo mutação do gene TP53, chama síndrome de Li-Fraumeni, em torno dos 20 anos de idade, começa a fazer o screening, então você sai dos 40 para os 20. Nossa, e quando você tem mutação do gene de BRCA, em torno dos 25 anos de idade, que pode ser mais precoce a depender da idade do primeiro caso. Às vezes a pessoa tem na família a mutação do BRCA, e o primeiro caso veio já com 24. A medicina falou para começar com 25, mas o primeiro caso veio com 24. A irmã dessa pessoa que teve 24 vai começar um pouco antes. Né? Então, eu tenho 2 pacientes que tiveram câncer de mama com 20 anos de idade. Né? Então, a irmã dela, com o mesmo problema, necessariamente vai acabar começando mais precocemente. Sim. Então, a época que o familiar mais jovem teve câncer de mama é um fator decisivo clínico para eu entender quando que eu devo começar a fazer mais precocemente. O objetivo é que a pessoa não venha a desenvolver, claro. A gente não vai ficar esperando, né? Sua mãe teve aos 23, mas o protocolo é 25, não faz sentido, né? Vamos antecipar. Do ponto de vista médico, a gente usa o bom senso. O bom senso, o raciocínio clínico muito mais do que o protocolo. O protocolo é 25, mas teve antes dos 25, não espera os 25. Isso em todas as áreas. Eu converso muito sobre esse tipo de coisa com meus pacientes, que a gente tem que saber ler os protocolos, as diretrizes dessas organizações internacionais, as sociedades médicas nacionais, ministérios da saúde, não sei o quê, porque elas são feitas pensando na saúde coletiva, populacional. Só que para aquele indivíduo que está na sua frente, existe a saúde individual. E a gente está cheio de casos de exceções. Então, se a gente for muito à risca, isso foi muito motivo de debate na pandemia, né? Não, porque a Organização Mundial define... Tá, a gente tem que ter isso como uma diretriz, não como uma regra absoluta. Isso é super importante. Agora, eu queria não perder um fio que eu achei bacana em relação ao que você falou, puxar a Mayla de volta. Cara, a Carol falou uma coisa muito bacana, que eu acho que deve ser assim, na cabeça de uma mulher jovem, autoestima, autovisão, mexe com uma coisa muito peculiar, muito própria da mulher, que é a mama, as mamas. Não é exatamente um órgão intraabdominal que se faz É um câncer, como um órgão intraabdominal seria também, mas tem essa questão da autoestima, eventualmente perder uma mama, uma coisa da feminilidade, né, da mulher. Como é que você trabalhou isso quando você recebeu? Como é que foi isso para você? Então, na verdade, assim, as minhas mamas sempre foram muito grandes, eu não gostava. Eu sempre quis, eu falei pro doutor, eu quero bem pequenininha, porque eram muito grandes, eu amamentei 2 vezes, então assim, elas eram grandes e caídas, né? Então assim, agora eu acho linda, maravilhosa, pequena, com silicone, do jeito que eu sempre quis. A Mari escreveu pro bem, né? Mas, como o doutor se identificou com as carequinhas, esse foi o problema.
O problema foi perder o cabelo. Isso também, né? Assim, as mamas, Verdade. tudo bem. Eu não tinha, né, falava, não tem problema nenhum, vai ficar bem melhor, tal. Mas eu ficar careca... Vai ficar bem Nossa, melhor porque você conseguiu achar um cara que se preocupa com isso. E assim, Também não eu é falo sempre assim, assim. nossa, o doutor é muito bom, doutor. E é verdade, o doutor Wesley, ele é super minucioso. Eu fiz 3 cirurgias com ele. A primeira, a segunda e a terceira foi uma cirurgia que foi bem desafiadora. Lembra, doutor? Sim. Eu fiquei 1 mês tomando antibiótico anti-inflamatório porque deu uma... Radioterapia. lembra, acho que uma infecçãozinha, né? Ficou quente e vermelha e o doutor ficou super Inflamou. preocupado. Acontece isso. né? Em função da radioterapia, então voltando um pouco mais no caso dela, então ela me procurou jovem, 37 anos de idade, então ela não sabia de mutação genética, tinha um histórico familiar na família, e acabou percebendo esse nódulo daí. Então, uma mulher abaixo de 40 anos de idade, em geral, não está preocupada com câncer de mama. Então, é uma surpresa para ela ter de fazer esse autoexame, apesar de ter essa orientação que a gente chama de autoconhecimento, a maioria das mulheres não se tocam de uma forma rotineira. Então, quando descobre nessas mulheres com idade muito precoce, acaba sendo grande os nódulos. E aí, foi feita a biópsia, ela falou que deu carcinoma ductal invasivo do subtipo triplo negativo. Então, o que é isso? Câncer de mama tem nome e sobrenome, sendo o sobrenome mais importante do que o nome. Então, a gente vai ter como nome carcinoma ductal invasivo, carcinoma lobular invasivo. Como sobrenome, carcinoma luminal A, luminal B, HER2 e triplo negativo. Então, esse sobrenome é a chave de entender quais são os medicamentos que vão ser dados como tratamento complementar à cirurgia e da agressividade do tumor. Então, os carcinomas triplo negativos, eles são mais graves. E muitos estão associados com algumas mutações genéticas. Você quer comentar um pouquinho sobre a questão da família, genética? Sim. Aí o doutor pediu para eu fazer a pesquisa da mutação genética, né, no Fleury. Aí nós fomos lá, eu fiz e deu que era BRCA1. E a minha mãe foi fazer, meu pai e minha irmã. Então, assim, minha mãe e minha irmã também têm a mutação genética. Essa mutação vem através da avó da minha mãe, da minha bisavó, que ela conta que era uma senhora já, que era uma senhora muito boa, alegre, feliz, uma pessoa muito do bem, e que ela morreu mais velha, talvez com 60 e poucos anos, com as 2 mamas abertas. E a minha mãe conta, assim, super feliz, que a minha avó, ela era uma pessoa tão boa, que ela morreu com as 2 mamas abertas, assim, super abertas, e ela não cheirava nada. Então, assim, a mutação vem através da família da minha mãe e ninguém nunca desenvolveu. A minha mãe não desenvolveu, meu avô, a minha família é super grande da parte da minha mãe, são em 7 irmãos, ninguém nunca desenvolveu câncer de mama.